Bem-vindos, bem-vindos aqui às Conversas do Bani. Já sabem que a semana começa à segunda. Se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. Conta aí como é que está a ser a vossa segunda-feira. É verdade que a forma como nós acordamos, como nós encaramos o dia, faz muita diferença. E faz diferença também para o resto do dia, para o resto da semana e até para o resto do ano. Esta forma como nós lidamos com as coisas acaba sempre por ter muita influência. Hoje o direto vai ser para pensarem um bocadinho, porque às vezes as coisas parecem tão normais, tão naturais em nós, quase como respirar, que nós não pensamos, mas às vezes é bom pararmos um bocadinho e pensarmos um bocadinho. Boa tarde, aqui já está aqui. Olha, comentem se está tudo ok aqui no Instagram, digam se estão a ouvir bem, que eu agora troquei aqui o sistema de som do auricular. Se puderem dizer se está tudo ok, ótimo. Mas hoje resolvi dar assim um título um bocadinho diferente, porque achei piada, porque às vezes tocam assim à campainha de casa e é normal nos comunicadores, nos interfones de casa, dizer assim, quem é, não é? Quem é? E do outro lado, às vezes tem pessoas a responderem, sou eu. Não facilita muito a coisa, não é verdade? A identificação. Mas lembrei-me, pelo aquilo que eu ia falar, lembrei-me de pôr este título. Então, se vocês aparecem aqui no direto e esbarram-se aqui com o direto, seja em direto, seja em diferido. Se eu dissesse, se vocês chegam, faz conta que estão a tocar a campainha, neste caso a bater aí desse lado, o trus-trus, e eu pergunto, quem és? O que é que tu terias para me responder? Sem ser o nome. Está bem que a gente apresenta só pelo nome, mas quem é? Quem é a pessoa que está aí desse lado? Quais são as características que achas que te definem ou que tu achas em ti que te definem? Porque muitas vezes nós achamos uma coisa e achamos que os outros pensam igual, não é? E interpretam da mesma maneira que nós, e às vezes apanhamos umas surpresas que não é bem assim. Às vezes as pessoas têm outra perspectiva e outra ideia de nós. Mas eu quero mesmo que penses, reflete um bocadinho, calculo que não tenhas aí nada por onde escrever, mas se tivesses, até era bom escrever. Quem és tu? Quem és tu? Para além de fisicamente, porque há características que são físicas, sou alta, sou baixa, tenho uns olhos assim mais achinosados, há características, tenho um sinal aqui, ou um formato qualquer, alguma coisa peculiar no meu corpo que me define, mas sem ser as características físicas, como é que és? Como é que és? É engraçado que eu e isto serve também para quem vai ver em diferido, não é só para quem está aqui no direto. Isto é trabalho para toda a gente. E depois podem dizer assim, Sofia, isto não tem assim muita piada, ou assim constrangido. E às vezes somos nós próprios a fazer este tipo de julgamento e ninguém está a ver. Somos nós a nós mesmos, ninguém está a ver. Podes fazer à vontade este exercício, porque às vezes nós próprios, o que é que fazemos? Criticamos-nos demasiado. Mas o que eu quero com este exercício, primeiro, é que a imagem que nós temos de nós está intimamente ligada a algumas coisas. Já falei também de crenças no último direto, mas também está muito ligada a frustrações, ao nosso bem-estar, à nossa felicidade, até a forma como nós vemos a vida, a nossa e à nossa volta, não é? E ainda por cima temos tanta informação em entrar todos os dias, às vezes até acho que é demais, porque muitas vezes acaba por ser desinformação e estamos cheios de muita coisa. E às vezes é preciso filtrar, saber às vezes também interrogar, questionar, não ouvir só por ouvir. Mas o que é certo é que
É muita coisa, é muita coisa. E nós acabamos por absorver tudo aquilo à nossa volta. E o nosso eu, o nosso interior, também acaba por ser, às vezes, afetado com o que nos rodeia. Então este exercício também serve um pouco para pararmos um bocadinho, pensarmos e refletir. Então, o sentimento, e quando eu questionei aí desse lado, qual é aquilo que tu me tens a dizer, não é? Que pessoa és tu aí desse lado? Sim, tu aí desse lado. Que pessoa és tu? O que é que te caracteriza como pessoa? És simpático, introvertido, extrovertido, divertido, muito humano, o que seja, ajuda os outros, é mais reservado ou reservada, claro, isto é para os dois lados, é para os dois lados. Mas o que é que te caracteriza? Isto é importante às vezes pensarmos, porque às vezes engolimos um CD de há muitos anos atrás, estamos cá dentro, habituámos-nos a esse registro, achamos sempre que é isso, se calhar não faz sentido algumas coisas atualmente. É verdade. E a forma como nós nos caracterizamos também diz outras coisas. Se tu estiveres à frente ao espelho, e se calhar de manhã, enquanto estás de manhã, há pessoas que têm uma relação com o espelho muito complicada e algumas eu sei que quase não se olham ao espelho. Aí está muito... é complicado. Mas se tu te olhas ao espelho, e mesmo essas que têm algum problema de se olhar, é importante que se olhem. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes àquela pessoa que tu estás a ver refletida? Quem és tu? Quem és tu aí desse lado? A forma como tu dizes e falas de ti também diz muito o que tu dizes dos outros. Por exemplo, tu tens pensamentos mais negativos de ti, não estou nada bem, não gosto nada de mim, não gosto nada disto aqui, estou péssima hoje, ou estou com um ar super desagradável, nada me fica bem, estou frustrada, está tudo a correr mal, logo de manhã. Entende? A forma menos positiva que tu tens de te julgar, criticar, rebaixar, também se calhar estás mais propenso a fazer isso em relação aos outros. Seres mais fácil de irritar, seres mais intolerante, seres mais intransigente, por exemplo, quer na relação em casa, com as pessoas mais próximas ou da família, quer com amigos ou com pessoas do trabalho. Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem pensamentos mais positivos, mais boa onda, mesmo a vida não é perfeita para ninguém, mas às vezes nós fazemos o melhor que conseguimos com aquilo que temos. E estar sempre a tentar fazer o melhor e esperar o melhor com aquilo que temos, mesmo quando as coisas não correm tão bem, não é o fim do mundo. São experiências, não correu tão bem, às vezes dá vontade de dizer muita coisa, deitar cá para fora muita coisa, mas depois depressa passa. Mas há outros casos que não. E quando nós temos, dependendo do nosso tipo de pessoa em relação a nós mesmos, eu não estou a falar dos outros para já em relação a nós, mas o tipo de postura que tu tens em relação a ti, muitas vezes de sabotagem contigo, não é? Porque às vezes deitamos-nos mais abaixo do que realmente aquilo é, do que a realidade é. E vemos isso em casos de pessoas que têm motivos para se queixar, muitas vezes motivos físicos para se queixar, e no entanto são pessoas que deram a volta e fizeram uma aprendizagem muito profunda. E perceberam que às vezes é só físico e o interior é muito mais do que isso, e o interior transparece cá para fora. E no entanto temos pessoas que nós olhamos e, ela está, ou ele está perfeito, olha, tem tudo no sítio, está tudo, parece que a vida lhe corre toda bem, e cá dentro as coisas também não estão de acordo com isso. E há as frustrações que não se veem. E há aquele cansaço de usar máscaras e máscaras, de fingir aquilo que nós não somos. Em frente ao espelho, quando tu estiveres a fazer este exercício, não precisas de mentir, não está ninguém a ver a não ser tu próprio. Portanto, é importante perceberes quem és e que atitude estás a ter em relação aos outros. Eu convidava-te a fazer um exercício que é
enumerar 10 pessoas. Isto vais fazer depois do direto. Ou então faz aqui no decorrer do direto, também é interessante. Vais fazer um registro das 10 pessoas. Este exercício até costuma ser com mais pessoas, mas eu já digo 10. 10 pessoas que convivem contigo praticamente diariamente ou quase diariamente. Há pessoas que a gente não vê exatamente todos os dias, mas aquele núcleozinho mais próximo de ti, seja família ou amigos ou pessoas do trabalho, seja o que for, mete as 10 que têm uma ligação mais próxima de ti diariamente. Vais escrever e em cada dessas pessoas vais dar a característica que para ti essa pessoa te representa. Ou as características, se é introvertida, extrovertida, simpática. Eu digo mais as características internas, não tão externas, mas também podes colocar algumas externas que caracterizam a pessoa. Se eu te dissesse assim, olha, conheces a Sofia? Qual Sofia? Aquela de designer de moda, olha, ela é assim de cabelos castanhos claros, aquela simpática, olha, muito conversadora. Podes dar algumas características. Se eu te perguntasse quem são essas pessoas para ti, como é que as descrevias? Depois de fazeres isso, vais analisar as 10 respostas que tu deste em relação a essas pessoas e vais ver a forma como as caracterizaste. Primeiro vais ver se foi mais de forma positiva ou tocaste em muitos aspectos mais negativos dessas pessoas. E depois vais ter uma noção diferente das pessoas que estão à tua volta. E quem é que te rodeia? Porque às vezes há frustrações ou há coisas que nós queríamos potencializar em nós, tornar-nos diferentes, mas às vezes o grupo das pessoas que estão à nossa volta estão num registro diferente do nosso e nós acabamos por nos adaptar, às vezes, às pessoas que estão ao nosso lado. Por isso é que é importante, quando tu sentes que não tens voz onde tu estás e não tens nada contra essas pessoas, é o teu núcleo, é as pessoas com mais convives, mas às vezes é preciso também procurar outros grupos, não esquecer esses. São as tuas raízes, que as tuas ligações, se fizer sentido manter, acho que sim. Mas se tu sentires que também estás a sufocar, que às vezes deixas de ser tu própria ou tu próprio, muitas vezes o reflexo desse sentimento também é quem nos rodeia, é quem está à nossa volta. E à nossa volta diz muito aquilo que também nós somos. Há aquele provérbio que diz, certeza que vocês sabem, se eu começar, vocês terminam no logo, junta-te com um coxo, aos 3 dias já cocheias. Ou seja, nós acabamos por absorver muitas coisas de quem está ao nosso lado, mas também somos responsáveis por contagiar. Nós também temos o poder de contagiar quem está ao nosso lado, seja de forma positiva, seja de forma negativa. E é bom que nós pensemos um pouco isso. Se calhar o nosso grupo mais próximo também é o reflexo de como nós somos. Se eu estiver com pessoas muito críticas à minha volta, estão sempre a criticar tudo, eu se calhar vou empolar também o meu lado mais crítico, ou mais gozão, ou mais, não sei, pronto, de uma forma mais negativa de apontar o dedo a alguém. Se tiver cá dentro isso e alguém puxar por esse lado. Mas se eu tiver o outro lado, um grupo mais descontraído, mais boa onda, mais que nem liga muito àquilo que se passa à volta, não está muito aí, também vai fazer diferença pelo tipo de pessoa que eu sou e que eu procuro ser. Agora, é preciso conectar-nos connosco. É isso que eu quero ser? Que tipo de pessoa é que eu me quero tornar? Quem é que eu quero ser? Será que estou-me a identificar com a pessoa que eu sou hoje? Será que faz sentido eu manter algumas características que se calhar são fáceis até de limar? Porque há muita coisa cá dentro. Nós temos sempre um lado menos bom, um lado melhor, um lado mais negativo, um lado positivo. Nós temos aqui um misto de emoções porque a sociedade e as coisas que nós vamos absorvendo vão nos moldando e vão nos tornando aquilo que nós somos. A família, que também desde sempre nos deu educação, também faz aquilo que nós somos como pessoas. Mas
chega um momento que uma pessoa também tem de ter mão em nós, não podemos culpar os outros só de eu sou assim porque fui educada assim, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro, ou porque os outros influenciam-me assim. Tudo bem, mas também temos o poder de escolher com quem queremos estar mais próximos. Às vezes faz sentido, outras vezes, se nós pensarmos bem, é isto que eu estou a convidar a fazer, pensar, o início do novo ano teve há pouco tempo, não é? Não, são 23 dias depois do novo ano, parece que já foi há mais, meu Deus, isto parece estar a andar muito rápido. Mas nós queremos tanta coisa, se calhar tu aí prometeste tanta coisa para este ano, tantas mudanças, por norma queremos sempre ser melhores, mas o que é ser melhor? O que é ter sucesso? Queremos dinheiro, sucesso, felicidade. Eu acho que toda a gente quer isto. Realização profissional, pessoal. Se calhar alguém até disse que vai fazer mais exercício físico, ou vai ler mais, ou vai viajar mais, ou dar mais atenção à família. Mas o dar mais é o quê? É quanto? Eu estou-vos a fazer estas perguntas porquê? Porque também me as fizeram. E às vezes incomoda pensar. É tão mais fácil debitar, não é? Estar para aqui a dizer, sim, sim, é isso, eu quero isto e aquilo e aquilo. Mas isso é o quê exatamente? É quanto? Queres passar mais quanto tempo com a tua família? É quê? É um fim de semana? Tirares um fim de semana inteiro em cada mês para estar com a tua família, viajares com ela, saís, dares uma saída, almoçarem juntos, fazer um plano de cinema e desligar telemóveis, não há nada para ninguém a nível de trabalho, só em SOS. É o quê? É meter em ação isso. Porque eu só dizer, não se transforma em real. Eu comentei aqui convosco, é engraçado, mas à medida que me vão também fazendo estas questões, eu vou pensando e vai-me fazendo algum sentido. Quando eu partilhei convosco que fiz um workshop, era um workshop que eu já estava para aí há 6 meses a dizer que ia fazer. E não passou disso, que era, durante quase 6 meses eu disse, eu vou fazer um workshop, vou falar de um programa que estou a pensar fazer, também ligado um bocado a isto, não é? Por acaso que este direto está aqui assim a falar um pouco do nosso íntimo, quem é, faz-nos pensar um pouco daquilo que nós somos, porque é o segundo módulo que eu vou avançar agora no programa, que vai entrar um pouco nisto. Quem está a fazer vai entrar agora neste segundo módulo, tem a ver com o nosso eu, o nosso ADN, quem nós somos. As influências de nós connosco reflete-se também muito também à nossa volta, mas também na forma como nós transmitimos, a forma como nos vestimos. Então, eu estar a mergulhar aqui com isto de quem somos e eu estar a dizer, vou fazer este workshop, disseram-me assim, Sofia, coloca uma data. Quando eu vos estou a convidar a escreverem, a dizer, diz quando, ou vais ler, vou ler mais. Quantos livros? Quantos livros por mês? Um livro por mês? Um livro em 2 meses? Estabelece, porque senão não passam disso. Porque quando me disseram assim, coloca uma data para o teu workshop, uma data? Então, e é tanta coisa, e eu não tenho ainda ferramentas, ainda não sei bem mexer nestas plataformas, e vou fazer como, e o quê? Não interessa, coloca uma data. E eu, coloca uma data, Sofia. Então eu coloquei uma data. Até me deu assim um peso na barriga. Eu, ai meu Deus, pronto. Porquê? Porque comprometi-me. Colocar uma data não era tanto para eles, porque se eu não fizesse, eles também não se importavam. As pessoas que estavam ali a picar-me nesse sentido. Mas para mim, eu própria ficava frustrada se eu não cumprisse, porque acaba por ser para mim própria. Isto que eu vos estou a convidar não é para me agradarem a mim, não é para agradarem as outras pessoas. Claro, se vocês se tornarem melhores pessoas, até para vocês, vão ficar inevitavelmente melhores para os outros. Mas é para vocês terem uma consciência um pouco diferente também de vocês próprios. E quando eu coloquei a data do workshop, em que eu olhei para a minha agenda, coloquei a data e disse, tenho mais ou menos 2 meses para fazer isto, era menos um bocadinho, mas pronto, era quase 2 meses
Tudo o que eu fiz a seguir, o estudar as plataformas, o começar a elaborar o planeamento, a sequência das coisas, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia falar em cada parte do workshop, tudo já era delineado com uma meta. Ou seja, eu tenho isto para fazer daqui a 2 meses. Andando para trás, o que é que tem de estar feito até à semana anterior? O que é que já tem de estar feito? O que é que tem de estar feito 15 dias antes? O que é que tem de estar feito 3 semanas antes? O que é que tem de estar feito 1 mês antes? Como é que eu tenho que preparar 1 mês e meio antes? Isso deu-me uma clareza completamente diferente das coisas, e tudo o que eu fiz foi em prol de um objetivo final. Isto acontece também na vida. Aquelas pessoas que desistem da vida e estão à espera, e às vezes isto acontece mais com as pessoas idosas, em que sentem que não têm já qualquer propósito. Isto é complicado e é difícil de ouvir. Quem se sente assim é muito difícil de ouvir. Em que parece que falta um objetivo, em que eu sinto que os dias passam e não estou aqui a fazer nada. É um pouco isto que às vezes nós andamos de forma automatizada a fazer, mas temos um trabalho. E isso vai nos alimentando. Tipo, eu acordo, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de ir para a empresa, ou tenho de ir para o trabalho, ou tenho isto para fazer. Mas quando nós perdemos um pouco esse foco, essa agulha, essa bússola, essa direção, acabamos cá dentro também por andar desencontrados nós próprios. Por isso é que estabelecer determinados objetivos, escrevê-los, dizê-los, verbalizar, não é só pensar, verbalizar e escrever, o nosso cérebro, a nossa consciência começa a ganhar uma certeza diferente, uma clareza diferente, e começa a trabalhar, porque como está aqui já assumiu que aquilo é para fazer, pelo menos para tentar, mais do que tentar, é até ao limite, até lavar dos cestos é vindima, como se costuma dizer. Ou seja, se não conseguires por algum motivo terminar esse objetivo, imagina, vou ler um livro por mês. Eu não lia, vou ler um livro por mês. Faz de conta, eu gosto muito de ler, mas faz conta que é este o teu objetivo. E tu chegas ao final do mês e dizes, falta-me um capítulo para terminar, pronto, já vou ficar lixada, vou ficar aborrecida, já não vou ler mais, porque não cheguei ao fim do objetivo. Não. Parabéns. Para quem não lia nada, ler quase o livro todo até o final do mês é uma vitória. Porquê? Porque quase concluíste uma tarefa. Fizeste mais do que alguma vez fizeste até agora. Tu conseguiste superar-te e perceber que é possível. E para a próxima vai correr melhor, porque se calhar vais-te entusiasmar cada vez mais com estas pequenas vitórias. Não precisam de coisas megalómanas, não é preciso coisas gigantescas para uma pessoa criar e sentir que as nossas capacidades saem cada vez mais reforçadas. E estabelecer pequenas vitórias, mesmo estas coisas que tu estás, que eu te estou a convidar a dizer e a fazer, é começares a ter a noção de pequenas alterações que tu podes fazer, seja das pessoas à tua volta, com quem mais convives, seja desafios de aprenderes mais alguma coisa em relação a ti próprio, seja teres uma relação diferente contigo própria em frente ao espelho, com a tua roupa, mimares-te mais. Por exemplo, olha, realmente estas peças já não me dizem muito, ou agora até estou diferente, até quero usar assim qualquer coisa mais especial. Ótimo, ouve isso, ouve-te, vê-te, vê quem tu és. Vê quem tu és desse lado, porque muitas vezes nós não ouvimos a nossa voz interior, o que vem aqui dentro, e acabamos por ir calando, vá, não venhas para aqui. E nós às vezes temos medo da mudança. E eu não tenho as certezas às vezes de nada. E eu contra mim falo que eu fico assim às vezes, ai meu Deus, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas nós temos de realmente pensar maior, pensar em grande. E às vezes eu digo isto na brincadeira, mas é verdade. Se eu disser que vais ter um teste, é de 0 a 20, é de 0 a 20, e vais ter um teste. Se estudares para o 10, a probabilidade
de se calhar teres negativo é grande. Porquê? Porque estás a dar o patamar de 10. Ou seja, tudo abaixo é possível. Mas se eu estudar para um 20, eu posso não ter 20. Mas se calhar a probabilidade de eu ter negativo é muito pouca. Porquê? Porque eu pus o patamar muito mais alto. E tudo o que eu estou a fazer, até aquele patamar, eu posso não chegar a este objetivo, mas tudo o que eu estou a fazer é de crescimento. É para chegar quase lá acima, ou até ao 20. Mas tudo o que for atingido até lá é ótimo. É maravilhoso. Porque provavelmente vai ser uma nota também grande, não vai ser uma negativa. E se nós metermos a fasquia muito baixa, até nós como pessoas, ou seja, se eu me recrimino muito, se eu me frustro muito, se eu contra mim falo, no sentido, eu não valho nada, eu não sou boa a fazer nada, eu só faço porcaria, se eu tenho um espírito assim, qualquer coisa, se as pessoas já esperam que eu também esteja sempre assim, mais facilmente os outros me vão pisar. Porquê? Porque eu também já me piso, eu já sou má para mim, eu não vou estar à espera que outra pessoa não seja. Por isso é que há pessoas que estranham, quando alguém as trata bem, até ficam estranhas. Porquê? Porque não estão habituadas. Porque nós próprias não nos habituamos a ser merecedoras disto. É engraçado, eu não sei se está a fazer sentido para vocês. Estão aqui algumas pessoas no direto, obrigada a quem está aqui, mas isto é um bocado introspectivo. Eu estou a fazer porque também estou a fazer estes exercícios, não é por acaso que eu estou-te a convidar a fazer estes exercícios, porque eu também os estou a fazer. E se nós conseguirmos melhorar alguma coisa e mudarmos a perspectiva que nós temos de nós próprios, também começamos a perceber, se calhar, a perspectiva que os outros têm de nós. Ou então conseguimos perceber, afinal, eu se calhar transmitia de forma errada uma coisa, se calhar as pessoas até tinham razão de interpretarem dessa maneira. Porque muitas vezes nós não agimos de forma a magoar ou de forma a responder de alguma... Por exemplo, há pessoas que são muito frontais, por exemplo. Mas às vezes eu não minto, eu digo tudo aquilo que eu penso. Mas às vezes há formas e formas de dizer aquilo que se pensa. E às vezes essas formas magoam. Eu posso dizer a mesma coisa de formas diferentes, entendem? Não é o caso de mentir ou não. É o caso de, às vezes, nós também não nos colocarmos ou depois acabamos por levar rótulos. Essas pessoas levam rótulos de serem antipáticas ou mal educadas ou mal criadas e a pessoa só pensa para ela que está a ser direta e franca e frontal. Só que eu ser frontal não devo atropelar as pessoas ou pisar, não é? Isso não me deve elevar como pessoa, ou eu sentir-me bem e tentora da razão, por pisar os outros, por rebaixar os outros para me sentir melhor. Se calhar não é bem assim. Se calhar estamos a contaminar também à nossa volta, de forma a que as pessoas depois deixem também de falar connosco. E a gente não entende. A pessoa deixou de falar para mim porquê? Não entendo. Mas se calhar foi atitudes que nós tivemos que nem nos apercebemos. Se calhar a pessoa interpretou mal e nós dissemos, mas eu nem disse isso com essa intenção. Mas o que é certo é que acabou por ser. Mas o mais importante também é falar, não é? É dialogar e perceber que se calhar nós também precisamos eliminar arestas, não são só os outros, também somos nós. E ter esta percepção de nós próprios, que muitas vezes nós não fazemos este exercício e nos passa ao lado, às vezes é importante. E de vez em quando, tempos a tempos, às vezes 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, 7 em 7 anos, às vezes convém ponderar e pensar e fazer um bocadinho o ponto da situação, como é que nós estamos, como é que nós nos sentimos, faz sentido para nós, as pessoas que estão à nossa volta nesse momento, por exemplo, eu antes era tão divertida, eu antes saía tanto, divertia-me tanto. Antes. O que é que havia antes que não há agora? Não é? O que é que mudou? Já não estou com aqueles amigos ou com aquelas pessoas, ou estou num trabalho que me frustra, afinal, se calhar... Às vezes é bom pensar o que é que nos levou ao ponto onde nós estamos atualmente. E para onde é que faz sentido nós irmos? Faz sentido continuar onde nós estamos? Se não faz sentido, se calhar é melhor pensar naquele teste, assim, de nota 20, para onde é que nós queremos ir, para qualquer que seja o percurso que nós façamos,
já seja em direção a algo melhor do que aquilo que nós temos agora. Portanto, não é uma frustração não atingir logo aquele resultado, assim como eu estou a dar os pequenos passos como empreendedora, e isto é para se ir caminhando, não é? Claro que quanto mais certezas eu tenho, mais vou fomentando determinadas coisas, vou-me também convencendo a mim própria de algumas outras coisas, e cada vez torna-se mais fácil, porque vamos aceitando que é possível, bora lá. Se há pessoas que também conseguem, bora lá também tentar, porque não? Porquê que eu não posso? Porquê que não podemos ter sucesso nestas coisas ou com desafios? Superar-nos a nós próprios, porque às vezes somos nós que nos limitamos, somos nós que estabelecemos os nossos limites, os nossos... uma coisa é ter aqueles limites de eu não quero ultrapassar isto, ou há valores morais que eu não quero ultrapassar. Isso é diferente. Mas as tuas metas, muitas vezes, é pelo medo. E toda a gente tem medo. E eu também, eu também. Mas depois é o que me dizem. Sofia, quem é que não tem, não é? Só os inconsequentes, não é? Que não pensam em nada. Mas toda a gente tem medo. Mas mesmo com medo, avançam. Mas avançam com uma consciência que o medo faz parte, mas que a coragem também faz parte. Agora, o que é que eu vou ouvir mais? É a coragem, o impulso de vamos tentar, ou o impulso de não vou arriscar, vou ficar aqui eternamente porque eu tenho medo e fico aqui na minha zonazinha, na minha bolha e faço isto sempre. Não. Eu deixei de trabalhar por conta de outrem, não é? Com ordenado fixo ao fim do mês, até bastante bom, para estar aqui a lutar sozinha, a ir a mexer nas poupanças que tive para tentar fazer o melhor que eu conseguir. Estou onde eu nunca imaginei estar. Tenho medo. Continuo cá com ele, tipo, será que fiz bem? Será que fiz mal? Mas bora lá para a frente. E cada vez este pensamento está menos enraizado em mim. Já nem penso assim tanto nisso. Ao início sim, agora não. Agora já é. O que é que eu tenho que fazer? Tenho isto para fazer. Tenho aquela proposta para fazer. Já tenho um contacto com aquela pessoa que agora vai-me abrir portas para aquele lado. Bora lá, não sei como é que eu vou fazer, mas vou fazer. E estes desafios acabam por alimentar-nos interiormente destas pequenas superações, destas pequenas conquistas. Estão-me a deixar muito feliz. Mas também é importante as pessoas que estão à tua volta acreditarem mesmo quando tu não acreditas. Porque, lá está, nós sabotamos a nós próprios. Nós somos os primeiros a pôr os entraves todos nos nossos... Nós pomos os obstáculos no nosso caminho. Está ali o caminho e depois eu digo, e se me acontecer isto? Então estou lá a pôr o obstáculo onde não havia, né? Mas eu estou lá a pôr o X. Depois e se depois aquilo não correr bem e lá estou eu a pôr um obstáculo que também não havia. Nós próprios colocamos os obstáculos. E às vezes temos de ter alguém ao nosso lado a dizer, não, aquilo só é obstáculo porque tu estás a criar como obstáculo. Pensa noutras coisas, pensa no que é que podes fazer para alcançar aqueles objetivos. Para atingir determinadas coisas. Não sabes mexer numa ferramenta? Então vais estudar para mexer nessa ferramenta. Ou então pede ajuda a alguém que saiba, que te dê umas dicas para mexer nessa ferramenta. Pensar na solução e não pensar no problema. Não pensar tanto no problema. Pronto, que às vezes é inevitável, não é? Mas começar a mudar a forma de nós pensarmos, nós nos vermos, tudo à volta muda e, consequentemente, também o resto vai mudando. Eu própria sinto estas mudanças em mim e eu sou uma pessoa que demora tempo. E então, eu acho que para ti, se eu demoro tempo e consigo, eu acho que tu também consegues. Mas toca a fazer este desafio. Toca a começar a pensar com outros olhos em relação àquilo que está à tua volta. Faz muita diferença. Eu vou-vos ler aqui... não é bem uma frase, mas é um pensamento. E é engraçado que eu, quando comecei a trabalhar neste meu programa que lancei, que tem a ver com a roupa e a nossa personalidade, ou seja, que a roupa reflita a nossa personalidade, e muitas vezes nós não percebemos porque é que sentimos que as coisas não estão a encaixar umas nas outras.
Então existem 4 módulos e comecei a estruturar o que é que eu ia focar em cada módulo para que no final a pessoa tenha uma clareza diferente e que olhe para as peças e as consiga adaptar da forma que faça sentido. E nesta pesquisa também, para entregar o melhor, não é, que eu consigo, foi-me aparecendo coisas aqui no caminho, não é? E então, esta pessoa é conhecida, mas como eu não procurava nada nesta área, passava-me ao lado. E agora, claro, começa-me a aparecer assim mais à frente dos olhos. Mas eu vou quase aqui em jeito de despedida, quase um pouco para rematar o vosso pensamento e fazer-vos estar assim um bocadinho a pensar agora perto do jantar também, que é, ela diz assim, isto é da Louise, ela penso que morreu em 2017, olha, não tenho a certeza, mas já morreu assim com alguma idade, 90 e tal anos, acho eu, e ela percebeu que a cura muitas vezes vem de cá dentro, não é? E há uma frase que ela diz, que diz assim, não é bem uma frase, mas convém olhar para nós, olhar também para o nosso passado, perdoar algumas coisas, perdoar-nos a nós também, se calhar não agimos da forma como às vezes nós queríamos, porque temos uma noção hoje diferente, não é? Se olharmos para trás, se calhar não devia ter feito assim, ótimo, tens uma noção, sabes o que é que não queres fazer, quais são os teus valores, o que é que queres. E esta clareza e este olhar ao espelho, não é? Ela trabalhou muito com isto. Mesmo quando as pessoas dizem, não tá, meu Deus, que vergonha, não vou fazer isto. Mas ela diz, faz. Porque à medida que tu vais fazendo, a tua consciência também vai tendo outra noção de ti próprio. E diz assim, há corpos que precisam de cura. Há corações que precisam de cura. E há mentes que precisam de cura. E às vezes é perceber um pouco. Primeiro isto está tudo interligado. Depois é perceber um pouco onde é que tu precisas de ganhar esta tranquilidade contigo, esta paz contigo e parar de sabotar e de criticar, porque a crítica também, e já estamos aqui há um bocadinho, olha, hoje sozinha, não é? Consegui aqui estender bem a direto, meu Deus, eu falo tanto. Mas eu falo porque gosto de vos ter aí desse lado, já viram? É importante nós termos esta clareza, esta noção das coisas e uma coisa que eu também lá está, me fez pensar, e a verdade é que esta parte da crítica não está connosco em crianças. Quando nós somos crianças pequenas, nós não nos criticamos. À medida que nós vamos crescendo e vamos sendo assim mais adultos, se calhar 6 anos, 7 anos, 8 anos, não sei, 9 anos, eu não sei quando é que começa esta parte de ter a noção da crítica. É que se começa depois a criticar pela influência das pessoas que estão ao nosso lado, dos padrões da sociedade, não é? Se vocês virem, por exemplo, se morarem numa aldeia, eu moro em aldeia, aqui se calhar iria acontecer isto, mas se de repente passasse aqui uma pessoa, vou-te dar uma coisa assim mais comum, tatuada. Imaginem aquelas pessoas que estão todas tatuadas mesmo, assim, a pele toda tatuada. Não é só uma tatuagenzinha, é assim toda tatuada. Passava aqui na aldeia, e se não fosse de cá, pronto, se fosse a primeira vez que víssemos a pessoa, quem já está habituado, não é? É diferente. Mas imagina as pessoas aqui da aldeia, assim, as pessoas mais velhas, de certeza que ia haver conversório, assim, conversa durante uns tempos, de dizer quem é aquela pessoa que passou ali. Porquê? Porque foge àquilo que é habitual, ao padrão. Vem a crítica, provavelmente, vem o quê? Porque está a fugir tudo àquilo que temos aqui com a noção de belo, beleza, o que é o normal, tudo o que foge ao padrão está a sair da caixa. É negativo ou provavelmente vai ser criticado. Mas se estivermos numa grande cidade em que é comum essa imagem, provavelmente nós nem vamos desligar, porque o nosso cérebro já está feito a essa imagem. Não estou a dizer que temos de aceitar ou não, ou gostar ou não. Aceitar, sim, temos de respeitar, claro. Mas na nossa cabeça já é banal. Há coisas que já se tornam banais. E a nossa crítica já não é tão vincada, quando a coisa para nós é mais natural.
E o mesmo acontece, e é isto que eu te quero dizer, e chamar a atenção. Nós, quando somos crianças, quem influencia a crítica é quem está diretamente ligado à criança, assim como às fobias. Por isso é que as crianças não têm medo de dar logo uma festa a um animal, e nós às vezes, cuidado, cuidado, que ele pode morder, ou isto ou aquilo. E nós com os nossos medos, não é? Os nossos receios, porque já os temos, criamos muito tempo medos, e às vezes eu tenho medo, por acaso não tenho, mas imaginem aranhas. Muita gente tem medo de aranhas. Imaginem eu ter medo de aranhas, a outra pessoa até pode não ter, mas eu tenho. E se eu vir faz conta, um filho ou um menino, uma criança, a ir direito a mexer numa aranha, se as fobias são minhas, eu vou assustá-lo, se calhar, a dizer, não mexas aí que isso é uma aranha, não é? Ou seja, nós acabamos por moldar muito também a forma como as crianças começam a lidar com a realidade à volta delas, assim como a crítica social, a crítica ao outro, desprezar os outros meninos que sejam diferentes, muitas vezes trabalha-se e ouvem, é no seio mais direto, de familiares, de coleguinhas, e aprendem. Depois, aí mais tarde, é que vai ficando mais vincado ou não, se é mais negativo ou não. Mas, portanto, é bom lembrar-nos, voltar um bocadinho ao passado, sermos um bocadinho crianças e pararmos esse julgamento até de nós próprios. As crianças não sabem quando se veem, mesmo tenham alguma deformidade exterior, para elas não há o feio ou o bonito. Ou se um dos pais ou algum familiar ou amigo, se for também assim com alguma característica física que seja um pouco diferente, a criança não vai ver essa diferença. Para a criança é a pessoa, ponto. Não é o exterior em si. E nós, muitas vezes, sabotamos-nos e somos mauzinhos para nós e mazinhas. Então, muitas vezes é essa frustração que vem ao de cima. E essa frustração também com a roupa. Neste caso, falo na minha área. Por isso, fica aqui o convite. Se não assististe desde o início, mete lá para trás para ouvir qual foi o desafio que eu propus aqui, mas escreve. Quem és tu? Quem queres te tornar? Escreve quem está à tua volta, caracteriza essas pessoas. E o que é que achas que essas pessoas acham de ti? É verdade. Às vezes é bom pensar, é bom refletir um pouco sobre isto. Bom, vou terminar por aqui o direto. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se gostaram ou não. Também vos convido desde já aos próximos 2 diretos. Eu já tenho as confirmações nos próximos 2 diretos das convidadas. Vai ser incrível. Fica aqui mesmo. Que histórias que eu vou-vos trazer aqui. Não sei qual delas a mais inspiradora, mas vai ser brutal. Vai ser brutal. Vão ser 2 mulheres. Na próxima semana vamos ter a Kátia. Na outra semana vamos ter a Ana. E têm de estar presente. Preparem-se aí desse lado para uma conversa fantástica. Neste caso vai ser primeiro com a Kátia. Que história, que história. Estas histórias servem para vos inspirar, já sabem, mas vocês também são uma inspiração para mim. Portanto, partilhem também aquilo que vocês vão sentindo quando veem assim os diretos ou até mesmo no vosso dia a dia, alguma história que vos inspire, partilhem comigo, porque isso é sempre, sempre bom. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Já sabem que a forma como ela começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba, por isso toca a ver essas atitudes para que haja resultados diferentes. Não façam sempre da mesma maneira, senão não há resultados diferentes. Se queremos mudança, depois os resultados vão ser diferentes. Por isso, vemo-nos na próxima semana. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.